Olá, bem-vindos ao Conversa Pro de profissional e de quem entende a jornada de se tornar responsável pelo próprio sucesso. Você já passou uma proposta de orçamento para algum cliente, depois disso ele sumiu? A nossa profissional convidada é a arquiteta Gabi Prado e ela vai te contar o que fez nessa situação e quais as dicas para isso não acontecer mais. Gabi, é com você. Eu sou Gabriela Prado e eu tenho 12 anos de experiência. E é com base nisso que eu trouxe algumas estratégias que eu uso aqui no meu escritório para negociar com clientes e conseguir que eles fechem os projetos comigo. Antes de falar sobre negociação na prática, vamos te preparar para chegar nesse momento. Minha dica é: enxergue além da arquitetura. Eu sei que você não aprendeu na faculdade a negociar com os clientes e ainda está desenvolvendo esse lado. Mas eu também sei que é exatamente isso que vai te levar além. Afinal, agora, além de arquiteto, você também é vendedor, negociador, atendente e por aí vai. Você tem ideia do desafio que você assumiu? Então fica comigo que vamos juntos nessa jornada. Em alguns casos, nosso conhecimento em arquitetura ele pode nos deixar cegos e a gente pode acabar não entendendo as necessidades do nosso cliente. Então minha dica é: faça perguntas para entender o ponto de vista do seu cliente antes de tentar convencer ele de algo. Para dar um exemplo prático aí para você que está no começo da carreira. Uma coisa que pode te ajudar muito na negociação é explicar para o seu cliente o quanto o seu trabalho facilita a vida dele. Como você resolve problemas que ele não saberia resolver ou que ele teria muita dificuldade de resolver por não ser da área dele. O primeiro passo para você negociar com o cliente é você ter clareza do valor do serviço que você entrega. Você tem que se antecipar e se preparar para os possíveis argumentos do seu cliente. E para a gente conseguir se preparar e negociar melhor com o cliente, eu acho que um dos principais pontos é a gente olhar quais são os nossos diferenciais. Então eu sempre olho para dentro do meu escritório, vejo o que a gente entrega de melhor, o que a gente faz pelo cliente que outros de repente não fazem, para poder defender ali com unhas e dentes a nossa proposta. Uma coisa que aconteceu, que eu vi do início do escritório até aqui, sempre quando a gente é recém-formado, a gente não tem muito portfólio, a gente não tem tanta experiência, um dos diferenciais é o preço. Então a gente acaba sendo mais barato, né? E ganha às vezes a concorrência por conta disso. Conforme a gente vai ganhando aí corpo, vai tendo funcionários, o aluguel é um espaço maior, a gente acaba tendo custos muito maiores e a gente não tem mais esse diferencial por conta de preço. Então quando ele vem e retruca em relação a preço, que às vezes é um medo que as pessoas têm, né? De debater com o cliente, eu acho que é muito importante a gente explicar para ele a nossa estrutura, os custos que a gente tem, quantas horas demanda um projeto e aí mostrar o valor do nosso trabalho, tudo que a gente entrega, a tranquilidade que a gente entrega para a vida dele. Então, além de fazer um projeto que é um sonho da casa dele, a gente vai tocar toda a obra e isso não tem preço. Então, eu acho que a gente tem que mostrar para ele todo esse diferencial e aí defender e fechar com o cliente efetivamente. Aqui você vai definir como você deseja fazer isso. Eu prefiro fazer todo o papo ao vivo, olho no olho, no meu escritório, mas isso depende de como você se sente mais à vontade e confiante. Por exemplo, no meu escritório, ele é aconchegante, com fotos da minha equipe espalhada pela sala e os meus diplomas na parede. Tudo isso já faz parte de demonstrar a confiança e profissionalismo. E lembre-se, se seu cliente não entende termos técnicos, simplifique as ideias do projeto, haja como um consultor que traz soluções. Falando nisso, sabe aquele ditado, tudo depende da forma como você diz? Então, passe os detalhes do projeto da forma mais confiante e empática possível. Afinal, ele vai investir uma grana para realizar o sonho dele e você foi o profissional escolhido para isso, não foi? Eu lido de uma forma um pouco diferente do padrão do mercado em relação a esse tema. Geralmente as pessoas tentam esconder os problemas, resolver e nem contar para o cliente. Eu acredito na comunicação muito clara em relação com o cliente. E eu trago isso desde a proposta comercial. Então, quando eu vou apresentar a proposta, as etapas de trabalho, eu explico para ele do gerenciamento de obra que os problemas acontecem sim, mas que tem uma equipe responsável, tem arquitetos por trás disso e que a gente vai cuidar de tudo para ele e fazer com que o resultado seja o melhor possível. E aí ele acaba ficando muito mais calmo em relação a esse tema.
Agora vamos saber do que você abre mão e o que é inegociável para você. Afinal, a regra de ouro para uma boa negociação é que ela só funciona se ambos os lados estão a fim de encontrar uma solução. Então, à medida que você se demonstra aberto a ceder, seu cliente também se inclina para isso. Quando eu percebo que um cliente quer fechar muito comigo e o problema é o custo do projeto, eu tento adaptar ali a minha entrega para caber no budget dele. Só que isso tem que tomar muito cuidado porque tem algumas coisas que são inegociáveis. A gente não pode perder a qualidade no projeto. Então, uma coisa que eu sempre ajusto é a quantidade de imagens 3D, por exemplo, aquelas renderizadas que são super realistas. Aquilo tem uma função apenas de encantar o nosso cliente, de postar no Instagram, mas ela não tem uma função técnica, ela não atrapalha no andamento da obra e ela não tem nenhuma perda na entrega do nosso projeto. Então, isso é uma coisa que eu acabo ajustando, ou de repente não fazer um 3D de um espaço que a gente não vai mexer muita coisa. Agora, o que eu não mexo é quando tem alguma questão técnica e poderia atrapalhar todo o resto, ou poderia prejudicar o meu nome na hora que a gente for finalizar a obra e o cliente sair insatisfeito. Uma coisa comum de acontecer em negociação, principalmente se você estiver despreparado, é ceder mais do que você devia. Aí a coisa pode desandar e você não vai dar conta de entregar o combinado e perder o cliente, além de correr o risco de prejudicar a sua reputação. Por isso é fundamental usar esse momento de negociação para deixar claro para o seu cliente o seu papel no projeto. Aqui vale quais os seus limites de refação e de envolvimento com demandas técnicas do dia a dia da obra, quais as etapas do projeto para que ele evite criar expectativas que não são reais e gerar frustração. E claro, apresente um orçamento completo e sem surpresas para o seu cliente com cada ponto detalhado e que ele também entenda o que está ou não incluso no seu atendimento. Bom, eu vou contar um caso aqui para vocês de uma coisa real que aconteceu comigo, que eu aposto que aconteceu com cada um de vocês que está assistindo aí de casa. Eu cheguei numa revisão de um projeto na R09, porque eu prometi para a cliente lá na proposta, lá no fechamento, porque eu queria muito fechar com aquela cliente, que pequenas alterações não teriam custo e não eram consideradas como revisão. E aí eu acabei revisando 9 vezes esse projeto, porque ela ficava pedindo para eu testar vários revestimentos, para eu testar várias cores, porque ela queria testar, não é nem que ela não tinha gostado, mas eu prometi aquilo para ela no começo e aí eu tinha que cumprir. E na época eu renderizava até os testes de projeto. A partir daí eu aprendi com o meu erro e eu comecei a mudar um pouco. Eu não entrego o 3D renderizado logo nessa etapa, agora eu só entrego lá no final, depois que ele me dá o ok de tudo. Bom, e como eu faço isso hoje? Eu tenho uma proposta muito bem detalhada e um contrato com todas as minhas responsabilidades e as responsabilidades do meu cliente para definir exatamente ali o limite dessa relação. É muito normal que o seu cliente, após um papo de negociação, queira pensar melhor se ele vai fazer e fechar o projeto com você. Uma dica muito legal que eu desenvolvi e implementei no ano passado no escritório é montar uma planilha com alguns itens da conversa com esse cliente. Então lá, o nome, o valor da proposta para ver se vale a pena, se é uma proposta mais quente, a metragem, aonde fica localizado, se o apartamento já está entregue ou se ele vai ser entregue daqui a um tempo. E aí eu faço algumas anotações gerais sobre a nossa conversa. Então eu sempre coloco lá quando que eu devo procurar o cliente. Então se ele falar para mim, por exemplo, eu vou fazer uma viagem e depois disso a gente volta a conversar. Eu anoto lá o dia que ele vai voltar da viagem e aí eu entro em contato com ele. Ou se é uma pessoa que já está com as chaves do apartamento, está só fazendo cotações com outra pessoa, eu demoro aí em média uma semana. Mas eu sempre anoto nessa planilha para eu não me perder, porque conforme você vai ganhando volume, a gente acaba tendo várias propostas que a gente apresenta e confundindo um pouco, é muito normal. Então, anotando tudo fica muito mais fácil. Também é comum a gente ter que lidar com a ansiedade do cliente para a entrega de um projeto. Afinal, estamos lidando com o sonho de alguém. Para mim, uma das coisas principais em toda essa condução aí da relação com o cliente é a comunicação super clara e aberta com ele. Então, desde o momento que ele fecha, eu explico todas as etapas de projeto, quais são as entregas, o que tem em cada uma delas, os prazos delas. E aí, conforme vai passando essas entregas, eu vou comunicando também em relação às próximas. Então, eu entrego uma etapa, aí eu já aviso o que vai ser feito na próxima, eu relembro ele, né? Porque às vezes a memória não é das melhores.
E aí eu falo também sobre o prazo. Aí conforme eu entrego a próxima etapa, eu já aviso sobre o próximo prazo e o que é entregue na próxima. Se tem alguma revisão também aí no meio do caminho. E aí eu vejo que isso ajuda muito na questão da ansiedade. Para fechar essa conversa aí, eu acho que o mais importante no final de toda essa negociação é o cliente se sentir seguro de que ele está fazendo a melhor escolha e você passar para ele essa segurança de que você está entregando melhor e que você é a melhor escolha. Aí tudo se resolve. Então, no fim aí do vídeo, depois comenta aqui quais foram as dicas que eu dei, que vocês começaram a usar e que vocês gostaram e fizeram sentido aí para vocês.